Muitos acham que o carro elétrico é uma invenção recente, mas, na verdade, ele é mais antigo que o carro a gasolina. No início do século XIX, a eletricidade começava a ser explorada por cientistas como Alessandro Volta, que criou a primeira bateria, e Michael Faraday, que demonstrou o motor elétrico. Com esses avanços, inventores na Europa e nos EUA começaram a experimentar veículos movidos à eletricidade. Nos anos 1830, surgiram os primeiros protótipos, como a carruagem elétrica de Robert Anderson e o pequeno veículo de Sibrandus Strating. O grande desafio era a bateria. Não era recarregável, precisava ser trocada a cada uso. Isso mudou em 1859, quando Gaston Planté inventou a bateria de chumbo ácido, a primeira recarregável. Agora bastava recarregar e não descartar a fonte de energia. Essa inovação tornou o carro elétrico viável e prático. Com a bateria recarregável, o sonho do carro elétrico estava pronto para sair dos laboratórios e ganhar as ruas. A mobilidade elétrica estava prestes a começar. Muito antes do domínio dos motores a combustão, o carro elétrico, longe de ser novidade, foi uma das primeiras apostas da humanidade para o transporte pessoal. E sua história, cheia de reviravoltas, estava só começando. Prepare-se para descobrir como essa ideia visionária quase desapareceu. E depois voltou com força total. O futuro da mobilidade começou muito antes do que você imagina. Vamos seguir essa jornada surpreendente. Acompanhe. No final do século XIX, carros elétricos eram símbolo de status em cidades como Nova York, Londres e Paris. Silenciosos, fáceis de operar e livres de fumaça, conquistaram principalmente as elites urbanas e as mulheres, que viam neles independência e sofisticação. Fabricantes como Detroit Electric apostaram nesse público, com anúncios mostrando mulheres elegantes ao volante. Estações de recarga começaram a surgir, e em 1900, um terço dos carros nos Iguaçu era elétrico. Eram ideais para trajetos urbanos curtos, sem barulho ou poluição. Para a elite, o carro elétrico era mais que transporte, era símbolo de progresso e refinamento. Parecia o futuro perfeito para as cidades. O sucesso dos elétricos não durou. A descoberta de petróleo barato e a produção em massa do Ford Modelo T tornaram os carros a gasolina acessíveis e populares. O motor de partida elétrico eliminou a manivela, uma das vantagens dos elétricos. A autonomia limitada e a falta de infraestrutura fora das cidades enfraqueceram os elétricos. O marketing associou gasolina à aventura e liberdade, enquanto os elétricos ficaram com imagem urbana e delicada. No fim dos anos 1920, o carro a combustão venceu. O elétrico desapareceu das ruas, entrando em hibernação. O sonho parecia acabado. Por décadas, o carro elétrico virou peça de museu, restrito a nichos como carrinhos de golfe. Mas crises mudaram o jogo. Nos anos 1970, a crise do petróleo reacendeu o interesse por alternativas. Nos anos 1990, a poluição urbana levou a leis como o Mandato ZEV na Califórnia, forçando montadoras a investir em elétricos. Surgiu o GM EV1, um carro elétrico moderno, silencioso e inovador, que conquistou fãs apaixonados. O EV1 provou que o carro elétrico era viável, mas teve vida curta. A GM encerrou o programa e destruiu quase todos os veículos. Mesmo assim, o EV1 foi um sinal claro. A hibernação estava acabando. O mundo começava a redescobrir o potencial dos elétricos. A tecnologia ainda era limitada, mas o caminho estava aberto. O futuro elétrico ganhava força. E a próxima revolução estava prestes a começar. Enquanto a GM enterrava o EV1, a Toyota popularizava os híbridos com o Prius. Mas foi a Tesla, fundada em 2003, que mudou tudo. Apostou em baterias de íon lítio e desempenho esportivo. O Roadster, lançado em 2008, mostrou que elétricos podiam ser rápidos e ter boa autonomia. O Model S, em 2012, elevou o padrão luxo, tecnologia e alcance para viagens longas.
A Tesla criou uma rede de recarga rápida e forçou a indústria a reagir. Montadoras tradicionais investiram bilhões em elétricos. A Tesla provou que o carro elétrico podia ser desejável, eficiente e inovador. O mercado nunca mais foi o mesmo. O elétrico deixou de ser curiosidade e virou protagonista. A revolução estava consolidada. O futuro, enfim, era elétrico. Hoje, os carros elétricos são comuns nas ruas do mundo todo. A tecnologia avança rápido. Mais autonomia, recarga mais rápida, custos caindo. Governos aceleram a transição, proibindo novos carros a combustão. Motoristas redescobrem o prazer da condução elétrica. Silenciosa, ágil, com pouca manutenção. O impacto é global, mudando indústrias e cadeias de suprimentos. O carro elétrico, uma ideia visionária do século XIX, lidera a mobilidade do século XXI. O sonho antigo, enfim, virou realidade.